Lucre até R$ 15.000 por mês com uma franquia da Micromarket. Esses micromercados dentro de condomínios residenciais, empresas, hotéis, metrô, loja de rua e muito mais. Você fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ter funcionários. É uma operação onde você pode ter o retorno do seu investimento de 6 a 12 meses, uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. Mercado autônomo já é uma realidade em todo o Brasil. Já são mais de 10 mil unidades em operação. Então, se você quer mudar de carreira, quer ter uma renda extra, esse é o modelo ideal. É um modelo que não para de crescer. Então, se você está interessado, entre em contato com o nosso time comercial e o próximo passo é uma conversa com a gente. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Lembrando que estamos aqui em nome da Micromarketing, o seu mais novo vizinho favorito, e também da Redentor Joias. Siga lá no Instagram, @siga.redentor. Olha, um par de alianças por R$ 100, garantia de 1 ano. Tá esperando o quê para firmar o seu compromisso? E se você falar que veio aqui pelo canal, você ainda tem 10% de desconto e frete grátis. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade. Então, torcedor vascaíno, ainda estamos nos recuperando da goleada do último sábado diante da equipe do Internacional. E como eu trouxe ontem com o Flávio Dias lá no Faísca Taon, o vexame que a gente passou lá, ele não foi construído de uma maneira só. Ele veio sendo construído desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Para não ser muito repetitivo, eu vou trazer aqui o que eu penso rapidamente e vou chegar no tema principal do Acorda de hoje. Eu acho que o Vasco não poderia jamais ter forçado o cartão do Rojas, a gente já falou sobre isso. Perdemos 2 jogadores no mesmo setor do campo. Teve a questão do desfalque também do Spinelli. Não sei se não poderia ter sido feita uma logística melhor pela questão do nascimento da filha dele. Não estou condenando o Spinelli, pelo amor de Deus. Entendam e saibam interpretar. Nesse mesmo final de semana, ontem, por exemplo, nasceu a filha do Samuel Lino, jogador do rival, e ele esteve presente no jogo ontem à noite em Curitiba. Acredito eu que o Spinelli poderia ter viajado depois do grupo, participado do jogo e já ter voltado para o Rio de Janeiro, como todo o grupo do Vasco já esteve no Rio na madrugada de ontem. Então, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Jogador, família, sempre em primeiro lugar. Mas me pergunto se não poderia ter sido feita uma logística para ele poder participar do jogo também. E entrando no tema do Acorda de hoje, principal, é a questão da força no futebol. O quanto que hoje isso é fundamental para que você possa ter aí êxito. Por que eu coloquei hoje o Puma e o Piton na capa? Esses jogadores são aí da primeira leva de contratações da 777. E eu, particularmente, eu consigo ver qualidade nos 2 jogadores. O Puma, eu até acho mais jogador do que o Piton. Eu acho que o Puma tem mais valências que fazem dele um jogador mais útil. Mas não acho o Piton esse desastre todo. Só que os números deixam claro que eles, atuando simultaneamente com a camisa do Vasco, não tem a menor condição. Veja só, torcedor vascaíno, que eles já atuaram por mais de 40 oportunidades como titulares simultâneos e o Vasco venceu apenas 8 jogos, ou seja, menos de 20% de aproveitamento. Derrotas, com a do último sábado, 24. Não tem como, é demais. Isso não pode ser consequência. Eu não tenho dúvida nenhuma que no último sábado, se o PH
tivesse aí a possibilidade de jogar, e olha que essa contusão do PH o Vasco vai sentir muito. Segundo o Renato Gaúcho, comentou lá na coletiva durante uma resposta, o PH provavelmente só depois da Copa do Mundo. E essa força defensiva do Cuiabá, diante da fraqueza física de 70% desse elenco do Vasco, acaba sendo fundamental. Eu brinco aqui que eu sou do jurídico do PH. Mesmo ele se enrolando com a bola, mesmo ofensivamente ele demonstrando muita dificuldade, mesmo sendo um jogador que tem dificuldade na hora de cruzar, de arrematar no gol, ou até mesmo lhe dar um simples passe. Mas é um jogador que, quando eu estou assistindo o jogo pela TV e eu consigo ver ali na câmera, na tomada da câmera, o PH chegando para uma recomposição defensiva, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai pegar o cara, que ele vai chegar, que ele vai conseguir interceptar. Eu poderia citar aqui inúmeras e inúmeros lances que eu lembro de cabeça que a recomposição do PH foi fundamental para que o Vasco não levasse gol. Ontem à noite, por exemplo, quem teve a oportunidade de assistir, Atlético Paranaense e Flamengo, sabe o que aquele Kevin Viveiros fez durante a partida. Um jogador que veio do Atlético Nacional igual o Marino. E olha que o Marino tinha até mais cartaz lá do que ele. Só que a sua força, o tanto que gera de jogo, que gira, que arrasta, que briga. Aí muita gente, até coloquei lá no meu X, no @jeanfaisca1, olha, como é um jogador interessante. Ah, mas perde muito gol. Meus amigos, com o tanto que ele gera de jogo, se ele ainda fosse bom de finalização, estaria em titular entre 10, 12 clubes da Premier League. Então é claro que esses jogadores, quando não vão para o mercado europeu, é porque precisam de alguma maneira aperfeiçoar alguma coisa. Só que assim, para aquilo que é jogado hoje no futebol brasileiro, é algo fundamental você conseguir esses jogadores de força. E agora, nessa janela, mais uma janela salvadora, o torcedor do Vasco talvez seja o torcedor do futebol brasileiro que mais fica ansioso por, por janelas, porque a gente precisa sempre de reforços que venham para ser titular. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Vasco precisa de zagueiros, quem sabe até no plural, zagueiro com certeza. O Vasco precisa de jogador para o meio de campo e o Vasco precisa de jogador para o ataque. E diante dessas peças que o Vasco precisa, tem algo que não dá para abrir mão. Você, na hora de preencher esse currículo, você precisa que esse currículo tenha ao lado jogador de força, jogador de explosão, jogador de velocidade, jogador que não fique muito no DM. Porque também a gente trouxe um modelo desse de jogador que é o cuiabano, que infelizmente não consegue sair do DM. E aqui eu não estou culpando o jogador por isso. Longe. Eu sempre penso que um jogador que passa tempo no departamento médico jamais é algo que ele queira. Vocês nunca vão ouvir da minha boca, nesse microfone, ou em qualquer lugar que eu esteja falando de futebol, a expressão chinelinho. Ah, aquele jogador é um chinelinho. Nenhum jogador gosta de ser chinelinho. Jogador gosta de jogar, de estar dentro de campo, de estar mostrando futebol. E, infelizmente, o cuiabano já veio com esse histórico de ser um jogador que tem muita contusão muscular. Então, a partir da hora que a gente for preencher essas lacunas agora, esse é um outro pré-requisito. Jogador que chega e joga e dificilmente vai para o departamento médico. E não tá difícil para fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo. Com os resultados de ontem, o Vasco aí terminou a rodada na 12ª colocação, a 2 pontos do rebaixamento. Mas também está aí a 6 pontos de um G4 de Campeonato Brasileiro. Ou seja, é uma completa loucura essa tabela e eu não tenho dúvida nenhuma que, sendo um pouquinho assim assertivo e o Renato abrindo mão de algumas peças que em algum momento não estão rendendo, eu acho que dá sim para a gente fazer aí um segundo semestre tranquilo, focar nas Copas que são bem possíveis da gente acabar chegando longe. Então, torcedor, o recado do Acorda de hoje é esse. Diante de todos os problemas que a gente vem tendo, a gente precisa ir no mercado e descobrir jogador de força. Para encerrar, tem um aqui que eu até tenho uma certa amizade com ele, porque ele começou aqui na base do Joinville Esporte Clube, já veio churrasco aqui na minha casa. Não posso chamar de amigo, porque amigo é uma palavra um pouco mais forte, mas tenho um relacionamento sim com Breno Lopes. E lembro lá
antes do Breno sair do Palmeiras e ir para o Fortaleza, eu falei aqui o quanto seria importante ter um jogador igual o Breno no elenco do Vasco, porque o Breno é um jogador desse de força. E ontem, quem assistiu aí Santos e Coxa na Arena do Corinthians pôde ter uma ideia de o quanto é importante. E não só por ontem. O Breno passou 5 anos no Palmeiras com Abel Ferreira, foi para o Fortaleza caiu, mas mesmo assim ele foi um dos destaques da equipe, veio para o Curitiba, a contratação mais cara da história do Curitiba, e dentro de campo está dando a resposta. Às vezes a gente não deve se apegar muito a nome, a grife, a jogador que habla, ou a jogador que... Não. Jogador efetivo, jogador que entrega. E olha que bem pesquisado e bem garimpado dá para a gente achar, não só aqui no Brasil, como na América do Sul ou até em mercados alternativos, jogadores que podem chegar e resolver. Beleza, torcedor? Falamos aqui em nome da Micromarketing, seu novo vizinho favorito, e também da Redentor Joias. Daqui a pouco, Emerson Rocha com o BDG. Eu volto hoje à noite na tradicional live de segunda-feira. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!